Olá pessoal! Como você já viu no título do vídeo, vamos falar sobre o estudo dos gases. Então fique ligado para não perder nenhum detalhe e acompanhe até o final. No estudo da química, os gases são um dos temas mais importantes. Eles são encontrados em toda parte, desde a atmosfera da Terra até dentro de nosso próprio corpo. Por isso, é fundamental compreender como eles se comportam e interagem com o ambiente. O estudo dos gases começa com a compreensão de que eles são uma das três fases da matéria, juntamente com líquidos e sólidos. A principal característica que diferencia os gases dos demais é a sua capacidade de se expandir para preencher completamente o espaço disponível. Além disso, os gases não possuem uma forma ou volume definidos, podendo se adaptar a qualquer recipiente que os contenha. Ao entendermos essas características, começamos a compreender a importância dos gases em diversos processos químicos e naturais. A atmosfera da Terra, por exemplo, é composta em grande parte por gases atmosféricos, como oxigênio e nitrogênio. Esses gases são fundamentais para a sobrevivência dos seres vivos, sendo utilizados na respiração e na produção de energia. Outro exemplo de como os gases são importantes é na indústria. Muitos processos químicos, como a produção de fertilizantes, combustíveis e plásticos, dependem da interação dos gases com outras substâncias para ocorrerem. Por isso, o estudo dos gases é fundamental para o avanço da ciência e tecnologia em diversas áreas. Existem diversas substâncias que existem naturalmente ou podem ser produzidas na forma gasosa. Entre elas, podemos destacar: gases atmosféricos, são aqueles que compõem a atmosfera da Terra, sendo os mais comuns oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono e argônio. Gases nobres, são elementos químicos que, em condições normais de temperatura e pressão, são encontrados na forma gasosa, como o hélio, o neônio e o argônio. Gases inflamáveis, são aqueles que têm a propriedade de queimar e produzir calor e luz, como o hidrogênio, o metano e o propano. Gases tóxicos, são substâncias gasosas que podem ser prejudiciais ou até mesmo letais para a saúde humana, como o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre e o gás cloro. Gases medicinais, são gases utilizados em medicina para tratamento de diversas doenças, como o oxigênio e o dióxido de carbono. Gases industriais, são gases utilizados em processos químicos industriais, como o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o dióxido de carbono. Em geral, os gases podem ser encontrados em diversos ambientes e situações, sendo que cada um deles possui propriedades químicas e físicas distintas que os tornam adequados para determinadas aplicações. Agora vamos entender melhor sobre a pressão de um gás. A pressão de um gás é a força exercida pelas moléculas do gás contra as paredes do recipiente em que ela está contido. Essa pressão é causada pelo choque das moléculas do gás com as paredes do recipiente em que ela está contido. A pressão de um gás é medida em unidades de pressão, como Pascal, PA, atmosfera, atm, milímetros de mercúrio milímetros Hg, libras por polegada quadrada, psi. A pressão de um gás pode ser afetada por vários fatores, como temperatura, volume e quantidade de gás presente. Por exemplo, se o volume de um recipiente que contém um gás é reduzido pela metade, a pressão do gás aumentará pela mesma proporção, desde que a temperatura e a quantidade de gás permaneçam constantes. Da mesma forma, se a temperatura de um gás aumenta, a pressão também aumentará se o volume e a quantidade de gás permanecerem constantes. A compreensão da pressão de um gás é essencial para o estudo da química e física, pois muitos processos químicos e físicos envolvem gases. Além disso, a pressão de um gás é importante em muitas aplicações práticas, como no funcionamento de motores a combustão e na armazenagem de gases em recipientes pressurizados. A lei dos gases é um conjunto de leis físicas que descrevem o comportamento dos gases. Essas leis são baseadas em experimentos realizados por cientistas como Robert Boyle, Jacques Charles e Joseph Lé-Lussac no século XVIII. A primeira lei dos gases, conhecida como Lei de Boyle-Mariotte, estabelece que, em uma temperatura constante, a pressão de um gás é inversamente proporcional ao seu volume. Em outras palavras, se o volume de um gás for reduzido pela metade, sua pressão dobrará,
desde que a temperatura e a quantidade de gás permaneçam constantes. A segunda lei dos gases, conhecida como Lei de Charles, afirma que, em uma pressão constante, o volume de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Em outras palavras, se a temperatura de um gás for dobrada, seu volume também dobrará, desde que a pressão e a quantidade de gás permaneçam constantes. A terceira lei dos gases, conhecida como Lei de Gay-Lussac, estabelece que, em um volume constante, a pressão de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Em outras palavras, se a temperatura de um gás for dobrada, sua pressão também dobrará, desde que o volume e a quantidade de gás permaneçam constantes. Essas três leis são conhecidas como as leis dos gases ideais. Essas leis só são aplicáveis a gases ideais, ou seja, gases que têm partículas sem volume e sem interações entre elas. Agora vamos falar sobre a equação do gás ideal. Equação do gás ideal é uma equação matemática que relaciona a pressão, P, o volume, V, a quantidade de matéria em mols, N, e a temperatura absoluta, T, de um gás ideal. Ela é representada pela equação PV igual nRT, onde R é a constante universal dos gases e tem um valor de 0,082 atm.L/mol.K, 8,31 J/mol.K, ou 62,13 mmHg.L/mol.K, em unidades do Sistema Internacional, SI. Essa equação descreve o comportamento de um gás ideal em um estado termodinâmico, ou seja, em uma condição específica de pressão, volume, temperatura e quantidade de gás. A equação do gás ideal é uma simplificação da lei dos gases, que descreve o comportamento de gases reais em condições próximas às ideais. A equação do gás ideal é muito utilizada na química e física para calcular propriedades dos gases, como a pressão, o volume e a temperatura em diferentes condições. Por exemplo, pode ser utilizada para calcular a pressão exercida por um gás em um recipiente fechado com um determinado volume e temperatura, ou para calcular o volume ocupado por uma determinada quantidade de gás a uma pressão e temperatura específicas. É importante ressaltar que a equação do gás ideal é aplicável apenas a gases ideais, que são hipotéticos e não existem na realidade. Gases reais têm interações entre suas moléculas e podem apresentar desvios do comportamento ideal em certas condições. A lei de Dalton das pressões parciais é uma lei física que descreve a pressão total de uma mistura de gases. Ela foi formulada pelo químico e físico britânico John Dalton no final do século XVIII. Segundo a lei de Dalton, a pressão total de uma mistura de gases é igual à soma das pressões parciais de cada gás na mistura. A pressão parcial de um gás é a pressão que esse gás exerceria se estivesse sozinho em um recipiente com o mesmo volume e temperatura da mistura. Matematicamente, a lei de Dalton é representada pela seguinte equação: P total igual P1 mais P2 mais Pn, onde P total é a pressão total da mistura de gases e P1, P2, Pn são as pressões parciais de cada gás na mistura. A lei de Dalton das pressões parciais é muito útil na química e física para o estudo de misturas de gases em diferentes condições. Ela pode ser utilizada para determinar a pressão parcial de um gás em uma mistura, conhecendo a pressão total da mistura e a fração molar do gás na mistura. Também pode ser utilizada para calcular a pressão total de uma mistura de gases conhecendo as pressões parciais de cada gás na mistura. Agora vamos falar sobre a teoria cinética molecular dos gases. A teoria cinética molecular dos gases é uma explicação para o comportamento dos gases com base em suas moléculas individuais. Segundo essa teoria, as moléculas de um gás estão em constante movimento aleatório, com velocidades diferentes e em diferentes direções. Essas moléculas colidem entre si com as paredes do recipiente que as contém, o que resulta na pressão exercida pelo gás. Além disso, a teoria cinética molecular dos gases estabelece as seguintes características para as moléculas dos gases. As moléculas dos gases são consideradas partículas pequenas e indivisíveis. As moléculas dos gases estão muito distantes uma das outras em comparação com seu tamanho. As moléculas dos gases não exercem forças atrativas ou repulsivas umas sobre as outras, a menos que ocorram colisões. As colisões entre as moléculas dos gases e as paredes do recipiente que as contém são consideradas elásticas, o que significa que a energia cinética total das moléculas permanece constante antes e depois da colisão.
A energia cinética média das moléculas de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. A teoria cinética molecular dos gases é útil para explicar as propriedades físicas dos gases, como pressão, volume e temperatura. Por exemplo, a teoria pode explicar por que a pressão de um gás aumenta quando a temperatura é mantida constante e a quantidade de gás é aumentada. Nesse caso, a teoria indica que o aumento na quantidade de moléculas de gás resulta em um aumento na frequência e na força das colisões das moléculas com as paredes do recipiente, o que aumenta a pressão. Neste vídeo, aprendemos sobre o estudo dos gases e suas propriedades. Abordamos os seguintes temas: introdução ao estudo dos gases, o que é um gás, substâncias que existem como gases, pressão de um gás, lei dos gases, equação do gás ideal, lei de Dalton das pressões parciais, teoria cinética molecular dos gases. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Química Descomplicada. Até a próxima!